Olha, eu hoje tenho uma maturidade, né, que me faz compreender que ele tenha sido esquecido por tanto tempo, mas ao mesmo tempo eu me sinto muito gratificada de ver que existem pessoas como o nosso governador, como o Dr. Leles, que escreveu o livro, que estão mantendo essa memória viva. Isso eu acho lindo e fico muito agradecida por isso. Fico mesmo emocionada. Emílio Ribas foi um marco na vida da família, né? E eu não conheci, minha mãe pouco conheceu também, porque ela tinha 3 anos quando ele faleceu, então foram algumas histórias que nós ouvimos, principalmente através desse livro aqui, que todas nós em casa lemos quando crianças. É uma história de Emílio Ribas, escrito para jovens, e que a mamãe fazia questão que a gente lesse para conhecer um pouco mais da história do avô dela, do nosso bisavô. Então acaba sendo uma volta na história estar aqui em Pinda. É um prazer muito grande poder estar aqui. E lá em casa, em casa de Campos do Jordão, em cima da lareira, tinha uma foto de Emílio Ribas, porque era a referência da nossa casa em Campos, né? Aprender a valorizar, respeitar, era o lugar que ele ocupava dentro da casa era o mais importante, em cima da lareira, porque era ali que todo mundo se reunia, né, em volta do calorzinho, e ficávamos conversando, jogando, e ele ali olhando para nós. Então, conhecendo a história, eu achava muito importante aquela figura ali na sala. E até aconteceu uma coisa muito engraçada uma vez, quer dizer, travessura de menina, né? Eu achei um trevo de 4 folhas. E eu queria guardar esse trevo num lugar importante e que não tivesse perigo de se perder. Tinha pensado dentro de um livro, mas podia de repente sumir, escapar. Então, uma hora que não tinha ninguém em casa, eu falei, já sei, vou condecorar o meu bisavô. Achei que colocando na lapela dele era um lugar importante e seria muito bem cuidado. Eu devia ter 11, 12 anos, não sei bem. E aí tirei com cuidado a parte de trás do quadro, só que já era uma foto mais antiga, que ficou grudada no vidro. E no que eu fui descolando, ela foi se afastando e carregando metade do nariz dele. Foi ficando meio danificado. Quando eu vi, eu entendi que eu ia levar um pega danado, porque onde já se viu estragar a foto mais importante da casa. Então o trevo não chegou na lapela, mas já que estava aberto, eu enfiei no cantinho do quadro e, como você viu, está até hoje, né, muito bem guardado. E, enfim, isso é uma lembrança da minha infância, agora do trabalho dele, de tudo de importante que ele fez, de toda a obra dele. Eu acho que você vai conversar com pessoas que vão poder te contar com mais conhecimento e com muito mais propriedade. A vida de Emílio Ribas, eu consegui agora programar um livro intitulado Emílio Ribas, o Guerreiro da Saúde, para homenagear, como um culto, a memória de Emílio Ribas no transcurso do Sesc Centenário do seu nascimento. Emílio Ribas teve sua vida dividida para mim em batalhas. A vida de Emílio Ribas foi uma guerra, por isso eu dei o subtítulo de O Guerreiro da Saúde. Tudo para ele foi difícil, porque viveu contrariado por hostilidades, por incompreensões. Emílio Ribas foi um pioneiro
E o mérito do pioneiro é sempre destacar do emaranhado do problema o fio de Ariadne que o conduzirá a regiões ignotas e insuspeitáveis aos espíritos comuns. A Batalha da Vida para Emílio Ribas começou em Pindamonhangaba no dia 11 de abril de 1862. Foi na fazenda do seu avô materno, Manuel Ribeiro do Amaral, conhecido na região como Manduca Machado, que Emílio Ribas nasceu. Seus pais, Cândido Marcondes Ribas, e sua mãe, Andradina Marcondes Machado Ribas, eram praticamente de um mesmo tronco de família. Descendente desta família, tanto por parte de pai como por parte de mãe, não era desses tão afortunados como os barões do café, mas tinham recursos suficientes que seus pais, através do que ganhavam numa modesta fazenda chamada Fazenda da Boa Vista, que herdaram do seu avô também chamado Cândido Marcondes Ribas, e esse tem uma passagem muito interessante, que quando morreu, em 1859, 3 anos antes de Emílio Ribas nascer, ele legou parte de sua fazenda a 16 escravos e os libertou. Isso 30 anos antes da princesa Isabel assinar a Lei Áurea. Emílio Ribas foi para o Rio de Janeiro com 20 anos de idade, estudou só em Pinda. Emílio Ribas não estudou fora do país, estudou aqui em Pinda, mas teve uma formação muito boa, versava em francês, em inglês, e isso foi bastante útil nas suas viagens ao exterior. E com 20 anos de idade foi para a corte, estudou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e lá se formou em 1887. Logo que se formou, sustentou sua tese perante a mesma faculdade, com a tese intitulada A Morte Iminente dos Recém-Nascidos, e com isso ele conseguiu o direito de exercer a medicina. No começo de 1888, veio para Pinda. Ficou pouco tempo em Pinda. Atuou aqui como médico generalista, ou clínico geral, por pouco tempo. Sua estada aqui foi marcada também por uma participação na política, participou do Clube Republicano. No começo de 1889, Emílio Ribas se casou. No dia 11 de setembro de 1895, ele foi nomeado inspetor sanitário, ocasião em que ele mudou-se para São Paulo. Aposentou-se como um homem pobre, mas tranquilo pelo dever cumprido e porque seus filhos já estavam criados e sabiam se defender. Seus amigos, como Cesário Travassos, um deputado e médico, reconhecendo a injustiça que se cometia com Emílio Ribas, já naquela época, propôs um projeto de lei que concedia a ele, Emílio Ribas, um valor em dinheiro e uma aposentadoria em tempo integral. Ele demoveu Cesário Travassos dessa ideia, dizendo que se o Estado fosse carregar no colo todo bom funcionário, já estaria com os braços quebrados. Que ele cumpriu a parte dele e que o Estado cumpriu também a dele. Hoje nós estamos falando aqui do Dr. Emílio Ribas. O Dr. Emílio Ribas, para nós, não só é um símbolo, uma marca, uma legenda, e fundamentalmente deixou um legado muito importante para a saúde pública, não só de São Paulo, como todo o Brasil. Nós estamos recompondo a história de um homem brilhante, criativo, inovador e com uma característica incomum para a época, que ele foi um grande empreendedor na área de saúde. O Dr. Emílio Ribas, ele reunia características pessoais muito interessantes para aquela época. Até hoje é difícil você identificar pessoas
com essas características. Ele era um investigador, um estudioso, um professor e um grande gestor de saúde pública. Então, o Dr. Emílio Ribas, além de todas as iniciativas que se inclui, inclusive o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, ele atuou em várias áreas, em várias doenças com relevância. Uma coisa que muitos não sabem, grande idealizador do Instituto Butantan, que hoje é consagrado mundialmente, foi o Dr. Emílio Ribas. Teve ação na febre amarela, na tuberculose e aqui conosco. Esse hospital que já se chamou Lazareto dos Valorosos e hoje Instituto de Infectologia Emílio Ribas, deve muito ao Dr. Emílio Ribas. E a história, na minha leitura, ainda não deu o devido reconhecimento a este personagem que, sem dúvida, marca a sua posição por essas características: inovador, criativo, empreendedor e um grande gestor. Então, nós estamos restabelecendo a ordem dos fatos. Como é que eu vejo o Dr. Emílio Ribas hoje no contexto do hospital? Primeiro, que eu acho fundamental é que a sua obra não só permaneceu, como ele nos possibilitou as inovações decorrentes dos seus ensinamentos. Os ensinamentos do Emílio Ribas hoje, por exemplo, a mim, gestor público, servem como um embasamento para a política, para aquilo que eu penso da saúde pública. Eu acho que é um momento muito adequado de reflexão de todos que trabalham em saúde pública, principalmente os gestores, e você não precisa ser muito criativo. É só você conhecer a história do Dr. Emílio Ribas, fazer com que o Dr. Emílio Ribas te inspire para você conseguir progredir. Então eu vejo no Dr. Emílio Ribas, além das características que eu já citei, um indivíduo extremamente comprometido com a saúde pública do país, um indivíduo comprometido com os moradores dessa cidade, desse estado, desse país, mas muito mais do que isso, um visionário, um indivíduo que percebeu a importância desta área de atuação em medicina para aquele momento e para o futuro. O Emílio Ribas, ele já era um militante da República, ele era um adepto do regime republicano, né, nos princípios mesmo da construção civilizadora, né, do período, e junto a alguns amigos e correligionários, ele funda o Clube Republicano na cidade de Pindamonhangaba, e ao mesmo tempo eu vejo como uma trajetória de um médico bem convencional, no sentido de buscar também sua sobrevivência. Ele vai clinicar em várias cidades e vai buscar um emprego também, né, no setor público, e começa essa trajetória de vida pública como inspetor sanitário. Também ele casa-se com a senhora Maria Carolina Bucão, que era de uma família mais tradicional, com ela tem 5 filhos. Então eu acredito também que tinha essa preocupação, né, em tempos também de remodelação da cidade, todo o crescimento, também a própria situação mesmo de sobrevivência, que faz com que ele busque, assim, sempre ele está buscando esse trabalho junto às instâncias governamentais. Em 1898 ele passa então a residir em São Paulo e logo, justamente, quer dizer, a história mais oficial justifica essa nomeação dele como diretor do serviço sanitário a partir desse sucesso que teve a sua atuação como inspetor sanitário, sobretudo na cidade de Campinas. Então, falar de Emílio Ribas nos seus 150 anos, né, de nascimento, significa dizer de um tempo, significa dizer de uma identidade, significa dizer de história no sentido da identidade da saúde pública. Quem foi Emílio Ribas? Emílio Ribas foi um homem do seu tempo, certamente um pesquisador ousado, certamente um intelectual, certamente alguém curioso,
e voltado às questões do conhecimento sobre a saúde. Emílio Ribas foi inserido, mais uma vez, no seu contexto social, político, de construção de conhecimento. Ele foi partícipe de uma construção de uma política de saúde pública onde a ciência, a intervenção e a superação de alguns quadros extremamente difíceis de epidemias, mortalidade, da parte de um projeto fundamental para a construção de uma cidade, de um estado. Falar desse lugar que eu falo significa falar da preservação da identidade, porque falo de um museu. Museu de Saúde Pública Emílio Ribas. Museu do Estado de São Paulo de Saúde Pública Emílio Ribas. Hoje, um prédio quase que escondido, não é? Embora imponente, bonito, mas um prédio quase que escondido nesse movimento do centro de São Paulo. Mas, quando esse prédio foi construído em 1893 para ser sede do Desinfectório Central de São Paulo, onde Emílio Ribas foi inspetor sanitário, né? Ou seja, Emílio Ribas andou por esse prédio, atuou como inspetor sanitário, como médico sanitarista. E eu chamo a atenção, espero que o filme e o documentário mostre isso, porque é também falar, mais uma vez, de Emílio Ribas e da saúde pública nesse período, o que significava esse prédio no final do século XIX, começo do século XX, como imponência, como importância que foi dada às ações de saúde pública nesse período. Falar disso é falar de Emílio Ribas, porque Emílio Ribas é construtor, ator desse projeto de saúde pública. Temos aqui, como parte do acervo do Museu do Estado de Saúde Pública, cartas pessoais do Dr. Emílio Ribas. Temos aqui ofícios, memorandos do gestor Emílio Ribas, no seu cotidiano institucional. Temos aqui textos e trabalhos científicos do Emílio Ribas, como cientista, né, como desbravador da ciência, como inserido no seu... E esse acervo, a importância desse acervo, somado a outros documentos que estão aqui nesse museu, diz respeito a uma identidade de um tempo, mas também diz respeito à importância de manutenção dessa identidade. Não podemos falar de identidade, não podemos falar de história, não podemos louvar ou comemorar os 150 anos do nascimento do Emílio Ribas, se não nos voltarmos para a preservação dessa memória, né? Se louvamos o Emílio Ribas na sua história legitimamente importante para a saúde pública, para a ciência, se falamos disso, é necessário que a nossa fala se transforme em ações. Para mim, me alegra muito. O Emílio Ribas nasceu na minha cidade natal, meu conterrâneo, filho de Pindamonhangaba, foi um homem à frente do seu tempo, um visionário que aliou a ciência, o estudo, a pesquisa ao trabalho duro, trabalho árduo, né? Emílio Ribas foi para a saúde pública no Brasil como Pelé e Villa-Lobos estão para o futebol e para a música. Um homem que atuou fortemente na erradicação da febre amarela, foi um dos pioneiros dos estudos da febre amarela, que ajudou a criar o Instituto Butantan, o maior instituto soroterápico da América Latina, um homem generoso, que fez da dedicação à saúde no Brasil a sua vocação de vida e de serviço para o nosso povo. Nós temos orgulho de ter em São Paulo o Hospital Emílio Ribas, dos mais conceituados hospitais
de moléstias infecciosas.